Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Se puder só confirmar aí se vocês estão me ouvindo. Tem uma plataforminha de chat aqui em cima, onde vocês conseguem falar se está me ouvindo ou não. Enquanto isso, a gente espera aí o pessoal chegar para a gente começar a nossa aula. Estão todos me ouvindo? Legal. Obrigado aí pelo contato. Bom, é 7h01 e eu detesto deixar as pessoas esperando. Tenho um certo problema com isso. Então, vamos começar aí pontualmente. E quem for chegando, a gente vai admitindo eles aqui. Então, desde já, sejam todos aí muito bem-vindos. Essa aqui é a plataforma Zoom, para quem não conhece, onde nossos treinamentos são todos através dela. E aí a gente consegue ter uma... tá tudo fechado, tá? Tanto a câmera quanto o áudio de vocês, mas é possível abrir. E isso aqui fica uma sala bem bacana, como se fosse uma sala mesmo de estudos presencial. O assunto de hoje, vou compartilhar aqui a minha tela. O assunto de hoje é um assunto bastante, no meu ponto de vista, que teve bastante influência. Influência não, mas teve uma virada de chave muito grande quando eu comecei a enxergar o mercado com os dois lados. O mercado, ele tem aí grandes benefícios, né, para quem... Vocês estão vendo todas as minhas telas do PowerPoint aqui? O mercado, ele tem um benefício, uma vantagem enorme dos demais atividades, que a gente consegue ganhar também com a tragédia, vamos dizer assim, com a queda do mercado, com tudo mais. E isso não tem nada de ilegal nisso. Isso é totalmente legal e é totalmente possível se fazer. Eu vou até mostrar aqui alguns exemplos. Na verdade, o exemplo prático aí que me fez virar a chave. Mas o que a gente tem que entender antes de a gente começar a pensar aí em operar vendido? Muita gente vê, por exemplo, o mercado que está fazendo aí, começou a fazer um movimento de baixa semana passada e essa, pessoas já fazendo uma venda, mas sem de fato ter a consciência do que está sendo feito. A ideia de hoje é a gente mostrar passar um pouco dessa consciência, passar a forma que deve acontecer, o procedimento, o passo a passo que a gente deve fazer, mas antes disso, eu gosto de tocar no assunto psicológico. Afinal de contas, para mim, o mercado de ações ele é 90% psicológico e 10% é método. Então, como é que a gente vai tratar esse assunto? Bom, primeiro a gente tem que entender a nossa cabeça desde os primórdios. Como é que a gente sempre imaginou ganhar dinheiro na vida, num comércio, tá? Aqui nós estamos falando de um comércio de ações. A gente compra ações de uma pessoa e vende para outra pessoa. Então, nada mais é do que um comércio eletrônico, esse mercado que a gente vive. Então, o que está intrinsecamente dentro de nós? Bom, está da seguinte forma:
nós compramos um determinado produto, isso não estou falando no mercado de ações, tá, pessoal? Estou falando no comércio lá até antes de Cristo. Nós compramos um determinado produto, colocamos uma margem em cima e vendemos para uma próxima pessoa. Então, isso está muito forte dentro das nossas cabeças, da nossa cabeça, né? O que isso tem a ver logo de início? Bom, o mercado de ações, ele é totalmente visual. Então, ele reflete muito o nosso ponto de vista. Quando a gente está operando, principalmente quando no guia, por exemplo, que a gente dá os sinais de operação, muita gente questiona, poxa, Gustavo, você está falando aí para fazer uma compra, mas eu já estou vendo saída. Então, as pontas, as formas que a gente enxerga o mercado, ela é diretamente relacionada com o nosso histórico de vida, com a nossa forma que a gente foi criado e conforme a gente enxerga as coisas. Então, isso tem muitos estudos psicológicos falando sobre isso, mas a ideia aqui qual que é? Entender que dentro de nós, principalmente para quem está começando, só vai conseguir enxergar oportunidades na ponta compradora. Ou seja, por exemplo, Banco Inter caiu, eu vou comprar? Não, você pode vender e ganhar com a queda. Como assim? Bom, é para isso que nós estamos aqui hoje. Dá uma organizada na cabeça. Afinal das contas, funciona da seguinte forma. Desde os primórdios, a gente compra uma determinada coisa, coloca uma margem de lucro em cima e repassa para uma outra pessoa. Quem só opera o mercado na ponta compradora, eu digo que ele é um trader de 50%, porque as oportunidades aparecem nas duas pontas. Agora a gente imagina o seguinte, estamos iniciando numa profissão da qual eu posso vender uma coisa que eu não tenho, então vamos dizer que eu faça um anúncio na internet. Olha, eu estou vendendo esse aparelho telefone por R$1.000, que é o preço dele de mercado agora. E você sabe que tem um fornecedor lá não sei aonde que vende esse aparelho por 800, mas você não tem esse aparelho. Então você vende, fica lá esperando alguém comprar. A pessoa foi lá e comprou esse aparelho de você. Aí você tem que correr atrás de uma pessoa, comprar esse aparelho por 800, entregar e ganhar com isso. É exatamente isso que funciona a gente fazer uma venda descoberta. Então nós estamos identificando, por exemplo, como um papel, por exemplo, o Itaú está caindo. Olha, eu estou identificando que o Itaú hoje está R$30, mas ele tem uma possibilidade de ir para 20. Sabe de uma coisa? Pessoal, quem quer comprar Itaú de mim a R$30? Eu não tenho Itaú na minha carteira, não, nunca tive esse papel. Vai ter pessoas que vai comprar de você. A bolsa vai deixar fazer isso, o home broker vai fazer essa operação e vai te vender, vai deixar você vender isso para essa determinada pessoa. Mas você não tem esse Itaú. O que você faz? Você vai num terceiro, uma pessoa que tem esse Itaú e não vai se desfazer dele por um longo tempo, e você vai falar, meu, me aluga esse Itaú para mim vender para uma pessoa? A pessoa vai falar, sim, eu quero sei lá, 1% ao ano, você pode levar as minhas Itaú e depois você me devolve. Nós vamos mostrar tudo aqui como é que faz isso, tá? E como é que identifica, como é que conversa com a outra ponta e tudo mais. Então, você consegue vender uma coisa que você não tem, esperar essa ação desvalorizar. Quando ela desvalorizar, você recompra ela mais barato e fica com lucro. Uau! Dá um negócio na cabeça a primeira vez que a gente ouve falar disso. Mas a grande bênção do mercado é que quando nós temos um mercado com bastante otimismo, no movimento de alta, como vem sendo nos últimos 2 anos, a gente vai pensar em comprar e ganhar dinheiro com essa alta. Quando a gente tem um mercado que, por exemplo, foi em 2016, 2008, que teve grandes quedas, a gente consegue lucrar vendendo um papel hoje a R$30 e recomprando ele amanhã a 20 e ficando com esses R$10 para nós, simples assim. Então, o que é o primeiro ponto mais difícil que a gente precisa fazer é entender que dentro de nós temos aí no nosso intrínseco de gerações para gerações a forma de trabalhar num comércio é comprar alguma coisa, esperar valorizar e vender.
Então, a gente tem que quebrar esse paradigma e mostrar que também é possível vender uma coisa que eu não tenho, esperar essa coisa desvalorizar e recomprar mais barato e ganhar dinheiro com isso. Então, a gente precisa entender que existe essa situação. Pode parecer bastante difícil a gente ter essa visão no início, e eu tenho que concordar que é. Mas é totalmente possível ir quebrando essa objeção que a gente tem na cabeça. Então, partindo aqui um pouquinho de como a gente vai fazer isso, é a tal das vendas descobertas. Então, vamos dizer, na verdade, tem duas formas de fazer isso. Uma é fazendo uma venda descoberta e outra é operando opções que se valorizam quando o mercado cai. Nós vamos falar aqui também. Então, imagina da seguinte forma. Você hoje tem um videogame, você tem lá um PlayStation de R$2.000, que na verdade não é seu, você pegou emprestado de um amigo. Só que tem uma pessoa que foi visitar a sua casa e falou, olha, você me vende esse videogame por R$2.000? Esse videogame é do seu amigo. Aí você viu que tem uma terceira pessoa vendendo esse videogame por R$700. Só que você vai conseguir pegar esse videogame só daqui uma semana. Então você vai pensar assim, bom, sabe de uma coisa? Vou vender esse videogame desse meu amigo por 1.000, eu vou lá semana que vem, recompro um novo videogame por R$700 e eu ganhei R$300 nessa jogada. Então eu vendi uma coisa que não é minha, fui numa terceira pessoa, comprei mais barato e fiquei com um lucro. Isso é a venda descoberta, que é o que nós vamos começar a falar agora, que é a possibilidade de a gente ganhar dinheiro quando o mercado cai. Então, qual é a importância de a gente enxergar o mercado com 2 olhos? Bom, essa foi a operação real, tá, pessoal? Tá aqui embaixo, janeiro de 2011. Eu guardo todas as minhas operações desde quando eu iniciei. Então, eu tenho um book, uma pastinha com todas as operações salvas, assim como vocês veem as minhas operações atuais lá no site do Canal de Alta. Eu faço isso para mim desde sempre. Para mim, justamente, analisar amanhã como eu estou trabalhando e como se eu evoluir, aonde eu entrei e tudo mais. Bom, nessa época, janeiro de 2011, eu não tinha o método de mercado ainda totalmente, nem longe de estar pronto, mas eu estava estudando muitas coisas e eu enxerguei uma compra nessa JBS. Hoje, jamais eu compraria JBS dessa forma que eu comprei. Mas, no dia 5 de janeiro de 2011, para mim, era lógica comprar JBS nesse dia. Beleza. Então, eu comprei e de lá para os próximos dias, ela simplesmente está nesse pontinho aqui, ó. Ela nunca mais chegou a 6,55. Ela simplesmente caiu até 3,27. Ela perdeu aí metade do seu valor, 50% em queda até setembro de 2011. É óbvio que eu não fiquei perdendo dinheiro esse tempo todo, mas eu perdi até 4,38. Eu vendi ele a 4,38 quando eu não suportei mais ficar com esse papel. Então, pessoal, isso aqui eu quero fazer um parênteses agora. Muito se fala na internet por aí de que a ação é de longo prazo, de que a gente compra e depois de 2, 3 anos a gente vai ganhar dinheiro. Bom, não é bem assim. Eu já vi aí casos, por exemplo, de Petrobras, por exemplo, do pré-sal, que faz 10 anos, Petrobras estava sendo negociada a R$28, ela só voltou a R$28 hoje. Tudo bem que você não precisou do dinheiro durante 10 anos e que você acredita que o mercado de ações é para longo prazo. Mas acontece que ter o estômago e ver esse papel caindo dia após dia, chega uma hora que é difícil você suportar essa perda. Então, é fácil as pessoas venderem que, legal, mercado no longo prazo ganha, que as correções fazem parte, é fácil vender isso, mas quando você está com o seu dinheiro, por exemplo aqui, vamos dizer que você tenha colocado R$100.000 aqui, na hora que você vê que o seu R$100.000 só está R$60.000, rapaz, corrói o intestino por dentro, dá uma coisa ruim. Nós, brasileiros, somos imediatistas. Bom, eu fiquei segurando essa amargura todo esse tempo, até não tinha todo o meu manejo de risco, blá, 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 e eu não aguentei mais e vendi a 4,38.
Então, eu comprei a 6,75 e tomei tudo isso de prejuízo. Eu tomei 34% de prejuízo. Depois que eu fui entender que eu não precisava ter esse prejuízo. E eu poderia... Esse prejuízo é real, tá, pessoal? Tomei um prejuízo de R$ 17.360. Eu poderia muito bem ter... Bom, a minha compra não deu certo, o mercado entrou numa tendência de baixa. No treinamento do Trader Masterclass, a gente vai explicar passo a passo o que é a tendência de baixa, qual é o melhor ponto dessa tendência de baixa para a gente entrar, qual é o ponto de saída caso ela não aconteça, tá? Mas esse não é a questão de a gente explicar hoje, nós vamos explicar como é que a gente faz essa venda. Então, vamos dizer que eu comprei aqui a 6,55, na hora que chegou aqui a R$6, eu não aguentava mais perder dinheiro, né? Errei a análise, tudo bem, a gente sai da operação e eu poderia ter feito uma venda, eu poderia chegar naquele dia e falar, pessoal, quem quer comprar JBS de mim a R$6? Ia ter pessoas que iam comprar. Aí eu ia fazer um aluguel desse papel, nós vamos mostrar como. E em vez de eu ter um prejuízo de R$17 mil, eu poderia ter tido um lucro de R$17 mil. Se eu, nesse dia, início de 2011, estivesse aí com a minha cabeça olhando para a queda do mercado. Acontece que essa visão de queda que a gente vê, ela só aparece depois que a gente vai treinando os nossos olhares, porque intrinsecamente tem esse fato do comerciante dentro de nós, que comprei a 6,55, preciso esperar chegar a 7 para vender. Mas tá a 6,50, 6,40, 6,20, 6,30. Sabe de uma coisa? Eu vou esperar chegar a 7 para vender. Sabe de uma coisa? Eu não vou vender a 5,50, não sou louco, vou esperar chegar a 7 para vender. Puta, R$4, meu. Sabe de uma coisa? Vou vender aqui mesmo, não aguento mais esperar chegar a 7. Então, só Deus sabe se JBS depois iria subir a R$7. Nesse, passou o ano inteiro e não chegou nem perto dos 6,55. Então, nesse ponto onde eu comprei, teve uma virada de mercado e ele caiu. Então, eu perdi R$17 mil nessa operação. Pessoal, eu não tinha um dinheiro muito significativo nessa época. Foi uma perda traumática mesmo. Eu fiquei ruim pra cacete. E depois de alguns meses que eu entendi que eu poderia ter ganho em vez de perder, aí eu fiquei pior ainda. Então, o que a gente precisa entender hoje é, bom, não deu, né, nessa minha situação estopei, mas deu uma oportunidade de ganho na venda. Como é que a gente faz isso, Gustavo? Bom, isso aqui é um home broker, para quem não conhece, é um home broker da Rico. Eu gosto de fazer vendas pela Rico porque ele é bastante transparente. A XP ele é muito mais prático, mas ele não é tão transparente pelo valor das taxas que a gente paga. Então, por exemplo, a gente vem aqui, para quem é familiarizado ou não, semana que vem nós teremos uma aula de explorando o home broker para as pessoas que ainda não têm familiaridade com isso. Mas isso aqui é uma boleta onde a gente faz a venda. Então, por exemplo, a gente vem aqui no ativo, ó, a gente clica em vender, a gente seleciona que a gente quer fazer uma venda do papel JBS, numa quantidade de 8 mil papéis, que é a quantidade exata que eu tinha naquela operação, e eu quero colocar um preço de R$6. E aí eu vou clicar em enviar a ordem. Tum. Se o papel chegar a R$6, eu vou vender esse papel para alguém a R$6. Mesmo eu não tenho JBS na minha vida. Eu não tenho JBS, mas eu tenho o valor financeiro disponível para cobrir aí 8 mil papéis vezes R$6 de JBS. Porque a corretora pega esse montante, você não tem o papel, mas você tem que ter o dinheiro para cobrir essa operação. Depois vamos falar mais para frente também. Então vamos vir aqui em vender JBS, a quantidade que eu gostaria e o preço a R$6. Depois eu vou vir aqui numa aba de aluguel, que aqui não apareceu, mas tem uns ícones aqui embaixo, que a gente vai ver
quanto que as pessoas que têm JBS em carteira e não vão vender essas JBS tão cedo, estão colocando no mercado para alugar para pessoas que, assim como eu, querem ganhar dinheiro com a Baixa. Vamos dizer aqui que tem investidores que eles não vão se desfazer de JBS durante alguns anos. Então, eles podem colocar para alugar e a gente paga um percentual para a gente poder vender essa ação dele e depois recomprar e entregar para ele. É a história do videogame que eu acabei de explicar. Então, beleza. Então, aqui, esse rapaz aqui tem 3.947 ações, que tem um vencimento, ou seja, ele vai querer essas ações de volta para ele no dia 12/6/2019. Isso aqui tá antigo, que é uma aula que eu dei o ano passado, tá? E ele está cobrando 0,09% ao ano. Ao ano significa 365 dias. Então, vai pegar isso e vai dividir pelos dias. E se você ficar 1, 2 dias ou um mês, você vai fazer pro rata. Pegar o valor que ele quer, dividir pelos dias, multiplicar pelos dias que você utilizou. Praticamente aqui vai dar praticamente zero que você vai pagar para a pessoa. Então, reversível. O doador, a pessoa que me doou, que me alugou as ações, ele pode, a qualquer momento, querer as ações dele de volta. Por algum motivo, deu uma dor de barriga nele, ele precisa vender as ações porque ele precisa do dinheiro. Ele pode solicitar de mim que eu devolva para ele? Se tiver aqui sim, eu sou obrigado a devolver no dia que ele pedir. Se tiver aqui não, que é o caso desse aqui embaixo, ele não pode pegar de mim essa ação antes do dia do vencimento. Então, de jeito nenhum, ele pode falar, olha, Gustavo, você me devolve minhas ações, por favor, que eu vou precisar vender elas? Não vai poder. Esse que está assim, vai poder. E o tomador, que somos nós, que tomamos as ações como aluguel, nós alugamos essas ações, a gente pode reverter em todas as situações aqui. Então, isso é uma coisa bastante curiosa, pessoal. Se tiver algum caso de tomador aqui que apareça não aluguem, porque você só vai poder devolver as ações no dia do vencimento e você vai pagar o aluguel por todo esse período mesmo que você não esteja utilizando. Então, por isso que eu gosto da Rico, que ele deixa bastante transparente aqui as histórias para a gente. Então, a quantidade, até que dia que eu posso estar devolvendo essas ações, o quanto ele está me cobrando, se ele pode pegar de volta de mim ou se eu posso devolver para ele. Então, eu venho aqui, coloco a quantidade de ações, 6.000 ações, e alugo. Pá, beleza, está feito o aluguel. Então, primeiro eu fiz a venda, vendi uma coisa que eu não tenho, depois eu vou alugar de alguém que tenha. Tem que tomar bastante cuidado, pessoal, com essas taxas. Mais para frente a gente vai ver, tem taxas absurdas. Às vezes as pessoas pedem 200, 300, 400% de aluguel ao ano. Então, muitas vezes, você não sabe o quanto você está pagando por esse aluguel. Isso é uma das coisas da qual a XP me deixa um pouco desconfortável. Ela pouco importa para isso, ela vai querer te atender de qualquer forma, e o sistema dela é automático, e pelo sistema ser automático, ela vai te dar aí a taxa que ela tiver no momento. A política da XP é deixa eu te atender porque você quer fazer uma venda, você quer alugar um papel. Se a taxa estiver alta, infelizmente você vai pagar alta. Lá aparece apenas um quadradinho dizendo a taxa de agora custa tanto. Então, normalmente a taxa deles acaba sendo um pouco mais alta por causa dessa facilidade que eles têm, eles colocam aí um valor de taxa maior. Então, aqui a gente faz a venda, clique em vender, ativo, pum, cliquei, opa, a ordem foi executada. Venho aqui, alugo as ações que eu gostaria e beleza, temos aí uma venda. Nessa situação aqui, são os stops que a gente não vai estar falando. Vamos falar assim no momento, vai estender um pouquinho mais, mas vamos falar. Então, como é que funciona um stop? Eu não sei se todo mundo aqui tem familiaridade com o stop, mas o stop é uma segurança que a gente tem. Então, por exemplo, eu comprei um papel a R$10, imaginando que ele vai subir.
Então, se ele cai para 9, eu quero sair da operação porque essa minha análise foi errada. Foi mais ou menos o que eu mostrei em JBS agora há pouco. Então, isso é stop. A gente consegue... Esse modo é swing trade, Murilo. Na verdade, Murilo, essa boleta aqui é feita no módulo, na boleta de day trade. Ele só vai deixar fazer a venda descoberta na boleta de day trade. Depois que você fizer a alocação aqui, você vai no chat que tem aqui, clica no chat e fala, olha, eu vou continuar com o papel por mais dias. Aí eles vão liberar para você. Mas a operação que eu estou explicando é de day trade, mas ele se faz na boleta de day trade. Para alugar não tem no swing? Tem, é isso que eu estou te explicando. É exatamente isso. Você vai chegar aqui numa boleta de day trade, vender JBS, por exemplo, mil ações de JBS a R$6. A boleta vai executar, a ordem vai executar. Aí você vai fazer a alocação. Na Clear, eu não sei se tem automatizado dessa forma. Por exemplo, na Mirai, que é uma corretora também gratuita, você precisa ligar lá e pedir que eles façam isso. Então, você vem aqui, aluga o papel, entre em contato com eles e fala, eu vou passar mais dias nesta operação. Então, isso é uma operação de swing trade. Lá também tem como pôr day trade. Aqui, todas as corretoras do Brasil, você vai fazer a venda através da boleta de day trade. Aí você vai alugar e você vai entrar em contato com eles falando, olha, eu quero ficar mais dias com os papéis. Na Rico e na XP, é um chatzinho que você abre aqui e lá mesmo você informa. Algumas você vai ter que ligar. Então, você faz essa operação. Então, a gente tem... O Michel que está falando, Michel, ele é assessor da XP, tá? É um parceiro nosso, amigo bem legal. Então, na XP não se recompra, fica automático no aluguel. Eu não sei se a minha conta na XP, Michel, tem alguma situação, mas eu preciso entrar lá no chat e pedir para eles bloquearem, né, o robô que zera a minha posição, senão a posição termina no mesmo dia. Então, eu faço a venda, vou lá, clico no chat, falo, pessoal, eu vou passar mais dias. Aí eles liberam para não encerrar a posição. Então, nós falando dos stops. Então, a gente fez uma venda e a gente quer se proteger dessa operação. Todas as formas que a gente tem de proteção, de operação, a gente, antes de mais nada, calcula o quanto a gente quer perder. Nós já falamos numa aula que nós demos semana passada de como não perder dinheiro no mercado de ações. Lá a gente falou como é que calcula os stops, como é que a gente, né, tem esse parâmetro e tudo mais. Então, aqui é a prática daquela aula anterior. Então, a gente vai vir no stop. Aqui tá vendo a setinha, que ele facilita um pouco a vida? Então, se nós estamos vendendo um papel, a gente vai ganhar dinheiro se o papel cair. Afinal de contas, é aquela mentalidade inversa do comércio. A gente vendeu uma coisa que não tem, a gente quer que ela caia para um preço mais barato, para a gente recomprar. Então, a seta verdinha aqui é o stop gain. Então, eu vendi a R$6. Se ela for até R$5, eu quero comprar ela a R$5. Então, a gente programa aqui o preço de disparo a R$5 e o preço de limite. Então, a R$5 eu quero vender ela a R$4,99 e eu vendi ela a R$5 e devolvo o aluguel para o proprietário, de fato, dos papéis, né? Então, aqui seria como a gente programa o nosso stop gain. E nosso stop loss, bom, eu vendi a R$6, só que o papel não caiu, o papel subiu, ou seja, complicou para mim, porque eu vou precisar comprar uma ação com um preço mais caro para devolver para o dono do papel. Ou seja, eu vou ter que ter um prejuízo. Então, vamos dizer que os 70 centavos seja o meu limite de perda. Então, eu vou colocar aqui 6,70 e meu preço limite de compra 6,75, que é para eu ser exercido. Dessa forma,
a gente tem a proteção. Então, primeiro a gente faz a venda aqui na boleta de day trade, a gente aluga o papel que a gente quer, se for na XP vai estar tudo prontinho, muito mais simples do que aqui, e a gente entra em contato para a gente ficar posicionado no papel e programamos o nosso stop loss, que é se o papel subir, e gain, que é se o papel cair, se você utilizar dessa prática automatizada. Uma coisa que eu falei que é bastante importante a gente tomar cuidado, por exemplo, Magazine Luiza, o ano passado tinha pouquíssimas quantidades para vender, 100, 200, tá vendo? Nesse dia que foi puxado. Mas tinha umas com 455%. Isso quer dizer que você está pagando uma média de 1,25% ao dia. Então, a sua operação ela precisa ser muito mais rentável do que 1,25% ao dia para um aluguel como esse ser vantajoso. Então, tem que tomar bastante cuidado e sempre analisar o quanto os doadores estão pedindo pelo aluguel deles. Normalmente é baixinho, tá, pessoal? É muito raro de se ver isso, muito raro mesmo. Mas acontece de ter. Como eu te falei, tem corretoras que vão pegar e vão te oferecer a praticidade, mas toma cuidado para essa praticidade não custar caro. Murilo, você tinha perguntado aqui, ficou com mais alguma dúvida ou conseguiu esclarecer? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida nessa parte da venda, por favor, avisem, tá? Eu vou mudar de tela agora, pegar algumas outras opções lá no TradingView, mas podem perguntar à vontade, porque daqui nós vamos falar de como é que se ganha dinheiro com a queda do papel ou comprando uma opção, que é bem um pouco mais complexo do que isso que nós estamos vendo. Enquanto não vier dúvida, eu vou tocando o barco aqui. Por exemplo, deixa eu pegar um que deu ganho esses dias no guia. Nesse caso aqui, lojas Renner. Nesse dia aqui, nós demos um call de venda, dizendo que o papel tinha uma grande probabilidade de cair. Ele estava sendo cotado no fechamento dele a R$ 55,20. Então, a gente foi lá na nossa boleta, fez uma venda de R$ 55,20 de um papel que a gente não tem. Depois a gente abriu a tela de locação, lá na XP fica BTC, o ícone lá é BTC, aí lá é onde mostra todas o valor que está sendo cobrado pelos doadores. E eu continuo no papel. Então, qual que é o meu objetivo? Deixa eu ver se eu consigo passar. Isso. Ficou assim, o meu dia fechou dessa forma. Ah, eu acredito que esse papel vai cair amanhã. Então, eu vendi a 55,20, esperando que ele caia. Bom, no dia seguinte ele subiu. Ele veio aqui, ó, a 50, ele veio na máxima de 56,80, eu vendi a 55,20. Ele veio na máxima 56,80, ou seja, R$ 1,60 a mais do preço que eu paguei. Se eu saísse aqui, eu teria que pagar mais caro para devolver as ações para esse doador, e teria um prejuízo. Mas no dia seguinte, ele chegou a cair aqui a 53,90. Então, do ponto de entrada até o ponto de saída, ele deu 2,28% de lucro em 2 dias. Então, essa é uma forma que a gente tem de ganhar dinheiro operando na baixa. Então, tanto no Instagram foi postada essa operação, tanto no site do canal de alta está lá postada a operação.
Então, essa é uma das formas que a gente tem de ganhar dinheiro quando a gente imagina que um papel vai cair. Um caso que está acontecendo nesse momento Caramba, Centauro. Centauro fez aí um movimento de alta expressivo demais. Aqui também nós vamos falar no guia, tá, pessoal, no curso, para quem se inscrever, como é que a gente identifica esse ponto. Mas vamos dizer que Centauro aqui pareceu que seria uma correção para nós. Então, ele fechou aqui no dia 6 de fevereiro a R$ 46,67. A gente gostaria de ver ele a R$ 43 nesse dia. Então, eu venho lá na minha boleta de day trade, faço uma venda a R$ 46,50, peço o aluguel desse papel e espero ele cair. Nesse caso aqui, até agora, ele não caiu e não está com cara de que vai cair. Mas é a forma que, poxa, Centauro subiu bastante, tem um espaço para correção, achei um ponto interessante para mim fazer a venda, aqui eu vou fazer a venda e nós vamos acompanhar. Então, a gente, quando faz uma venda, a gente quer que o preço do papel caia, porque a gente vai ganhar dinheiro com isso. Parece um pouco complexo, é complexo, vai levar uns dias para entender, para o cérebro começar a imaginar como é que isso vai processar e tudo mais, mas é bastante interessante. Boa noite, gostaria de saber se já tenho essa ação e ela cai abaixo do meu preço médio e vendo e recompro lá mais baixo. Esse será meu lucro? Então, se você já tem a ação, Eduardo, se você já tem a ação e ela caiu, vamos dizer que você comprou a determinada ação a R$10. Seu preço médio está a R$10. Ela caiu a 8, vamos dizer que você tenha 1.000 ações. Se você imagina que ela vai continuar caindo, você vai ter que vender as suas 1.000, desfazer das suas posições, você vai ter esse prejuízo, mas se você imagina que ela continuará caindo, você vai fazer uma venda de mais 1.000 ações, por exemplo. E se ela for, por exemplo, a R$6, essa diferença entre o 8 para 6, essa diferença de R$2, seria o seu lucro. Não sei se eu consegui ser claro. O que deu para entender é que se já tinha uma ação a preço médio, o preço dela baixou, você vendeu, saiu da operação, vendeu um lote acima do que você tinha para operar na baixa. Não sei se respondi, você me fala aqui caso não tenha respondido, tá? Então, essa é a forma que a gente tem de operar na ponta vendedora. Ele é simples, a cabeça dá uma bagunçada, como eu falei, mas ele é simples. Fora a forma que a gente tem de operar vendendo uma ação que a gente não tem, é comprando uma opção que se valoriza quando o papel cai. Puta loucura, né? Puta loucura, mas isso existe. No mercado de ações existe ativos correlacionados ao movimento de determinados ativos. Por exemplo, no mercado americano, eu monitoro muito essas ETFs de baixa. O que é isso? Isso são ativos que ele cai proporcionalmente igual ao que o índice sobe. Então, o índice americano está subindo, esses ativos estão caindo. Quando amanhã o índice americano começar a cair, esses ativos vão subir proporcionalmente. Para ficar um pouquinho mais... essa é uma correlação um pouco mais direta, porque nós vamos começar... Eita, eu acho que não me veio aqui. Vou voltar aqui. Então, eu tenho esses... No mercado americano, eu monitoro muito... no mercado americano, eu monitoro muito esses tipos de ativos que são correlacionados direto, ou seja, ele se valoriza quando o índice sobe, ou ele ganha dinheiro, ele se valoriza quando o índice cai, ou ele desvaloriza quando o índice sobe. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a SSH, ela vem caindo
e exatamente igual o índice americano vem subindo. Então, no mercado existem esses papéis que são correlacionados. É como se fosse uma aposta, para dizer a verdade. Mas existe uma lógica muito bem estruturada por trás disso que descaracteriza a aposta. Então, quando a gente tem o mercado de opções puts, elas são exatamente a correlação de um papel. Então, vamos dizer que Petrobras caiu, despencou, a opção vai subir. Tem toda uma lógica, no Trader Masterclass a gente vai explicar toda essa lógica, quais são as opções que têm o maior potencial de valorização, tem aí um estudo bastante completo sobre isso, são aí 2 aulas intensas, 6 horas explicando só sobre isso, a gente não vai conseguir mostrar passo a passo como é feito isso aqui nesse momento. Mas o que é interessante é mostrar para vocês que isso é possível fazer. Vou mostrar um pouco como vocês interpretam isso. Então, o que é uma opção? Só para vocês terem uma noção, para ter para se situar no que eu estou falando. Imagina, por exemplo, um show de rock que vai acontecer em abril. Então, existe um ativo, existe um evento, existe uma situação que tem um prazo para acontecer, que é um show de rock. O Bon Jovi vem para o Brasil, vai fazer no dia 1º de abril. Pá. Então, o cambista foi lá, comprou por R$250 esse ingresso. Só que ele não vai ir no show, ele só comprou porque ele acredita que esse papel vai subir, esse preço desse ingresso vai subir, porque vai se esgotar, e ele vai vender a R$300. Então, ele comprou a 250, esperou acabar, e pessoal, quem quer comprar de mim o show do Bon Jovi a R$300? Vai ter pessoas que vai comprar, e ele teve R$50 de lucro. Essa pessoa que comprou a R$300 também não vai no show, mas ela acredita que a demanda vai ser tão grande que isso vai para R$400, R$500. Pessoal, quem quer comprar o ingresso a R$400? Mas na bilheteria mas esse é um show que vale R$250 e que vai acontecer no dia 1º de abril. Então, o cara está lá por R$400. Chegou, por exemplo, próximo do dia do show, vem aí uma frente fria e parece que vai chover granizo durante o show. E aí o cara que está lá com o direito de ir no show, que ele pagou R$400 esperando vender a 500, começa a não ter interessados naquele show, porque a meteorologia não vai estar propícia. Então ele vai pegar aquilo e vai, pessoal, 350 quem quer, pessoal, R$300 quem quer, pessoal, R$250 quem quer. Aí ele vai começar a ofertar mais barato até que alguém compre. E se ninguém comprar, ele vai morrer com aqueles R$400 que ele pagou, ou ele vai no show e tomar chuva porque ele tem direito de usar. A opção é exatamente isso. Vamos dizer, por exemplo, que a gente tem a Vale sendo negociada a R$14 hoje. Tá? Hoje, R$14 a Vale. Só que você não tem dinheiro para comprar a Vale R$14 hoje. Você não tem R$14 mil para comprar a Vale hoje, mas você vai ter no mês que vem. E você está imaginando que no mês que vem essa Vale vai estar R$20. Só que você não quer perder esse tempo entre 14 para R$20. Então você vai comprar uma opção. Vai ter uma pessoa que tem a Vale, vai falar, ó, quer comprar de mim a R$14? Eu te entrego daqui um mês, mesmo que ela esteja valendo 20. Eu te entrego daqui um mês o meu direito a minha Vale a R$14, só que você vai me pagar um prêmiozinho aí de 50 centavos por isso. É como se fosse o ágio, quando você vai comprar um veículo no pré-lançamento, que o veículo ainda não tem, então você paga um ágio para ser o primeiro a ter e tal. É como se fosse isso. Então, no dia na terceira segunda-feira do mês seguinte, você vai ter o direito de comprar R$14, mesmo que essa Vale esteja R$100. Ele vai ser obrigado a te vender por R$14. Esse meu direito que eu tenho de comprar a Vale a R$14 daqui a um mês, ele é negociável. Então, bom, eu tenho aqui, ó, eu paguei 50 centavos, mas tem gente oferecendo pagar R$2 por isso.
cara, eu acho que eu vou vender, viu? Eu não vou querer mais Vale, não. Eu vou lucrar com essa minha opção que eu tenho de comprar. E aí começa um mercado gigantesco. É um mercado gigantesco mesmo. No mercado americano, o mercado americano ele gira muitas vezes maior que o nosso mercado brasileiro. E o mercado de opções e derivativos, ele é exponencialmente maior, porque como ele é valor menor, ele tem um volume gigantesco. Então, é cambistas vendendo opções para tudo que é lado. É gente que imagina que vai no show do Bon Jovi e está vendendo esses direitos por aí. Acontece que, da mesma forma que tem uma opção que aposta que esse ativo vai subir daqui algumas semanas, tem opções que apostam que esse ativo vai cair daqui algumas semanas. Não é que são apostas. Um é o direito da pessoa tem de comprar a ação a R$14, por exemplo, a Vale, e o outro é o direito que a pessoa tem de vender a Vale a R$14. Então, vamos dizer que a Vale, em vez de subir para 20, ela caiu para 10. Só que eu tenho o direito de vender a 14. É um mercado maravilhoso. Pô, mas está a 10. Tudo bem. Mas quem comprou de mim vai pagar os 14, eu vou no mercado, recompro a 10 e fico com lucro para mim. Então, é uma forma de proteção. Isso a gente, conforme falei, no Trading Mascate vai nos mastigar tudinho toda essa situação. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Isso aqui é a tela do Trade Map. Não sei se vocês conhecem o Trade Map, mas é um aplicativo do qual não sei como eles vivem. Afinal de contas, é um aplicativo maravilhoso, facilitou muito a vida, principalmente para quem trabalha com opções e custo zero. Então, você baixa o Trade Map, você vai lá no ícone chamado Opções, aí vai aparecer quais são os papéis que têm as opções. Não são todos, pessoal, é no máximo 11, 13, no máximo. Quais são os papéis que têm as opções, ou seja, quais são os papéis que tem gente negociando uma possível queda desses papéis. Então, a gente vai lá e vai escolher uma determinada opção. Vamos dizer que a gente escolheu Petrobras. Então, quando a gente vai no home broker, quando a gente quer comprar um papel, é Petri 4. Mas quando a gente quer comprar uma opção, ela tem uma nomenclatura e um valor. Como é que funciona isso? O M seria o mês de vencimento e o 28 seria Petrobras a R$28. Então, Petri M28 significa que na terceira segunda-feira do mês de novembro, a Petrobras, você tem o direito de vender a Petrobras a R$28. Se a Petrobras estiver de 28 para baixo, você tem uma opção extremamente lucrativa. Se a Petrobras estiver 28 para cima, vai virar pó, vai ficar zero, essa opção não vai valer nada. Então, como é que essa tabela identifica como é que a gente enxerga essas opções? Então, janeiro é M, fevereiro N, março O, abril P, maio Q. Então, Petri Q20 é uma Petrobras que vai vencer na terceira segunda-feira do mês de maio. Não tem uma data fixa, é bastante complexa. Então, os dias se alternam porque é sempre a terceira segunda-feira. E dessa forma, a gente vai fazer operações na ponta compradora, que ficará muito mais fácil. Por exemplo, vou voltar aqui. Petri 4. Então, isso daqui foi uma operação que eu fiz, está até lá no YouTube. Quem quiser assistir, foi a operação mais lucrativa de 2018. De lá para cá também não teve uma operação tão lucrativa. Então, a Petrobras aqui estava R$25. Isso aqui foi a greve dos caminhoneiros, tá, pessoal? A Petrobras, em 17 de maio até dia 18 de junho, ou seja, um mês, ela saiu de R$25 e foi para R$13. Ela caiu quase 50%. Nessa situação aqui, eu comprei uma opção put, uma opção que ganha, que se valoriza conforme o papel vai diminuindo. E
Conforme o tempo foi passando, a minha opção de cabeça eu não lembro, mas eu acho que ela saiu de 60 e poucos centavos para R$ 9. Se vocês quiserem, na home do meu site, tem esse videozinho lá, no canal de alta.com.br. Vocês vão ver passo a passo, dia a dia, o desenvolvimento dessa put. Então, a opção put, ela é um pouco mais fácil de entender, porque a gente compra e ela vai se valorizar, ou seja, está dentro do nosso conceito de comércio que a gente tinha, que está intrínseco da gente desde os primórdios da nossa vida. Comprei um direito, esperar esse direito se valorizar e vender. Então, nesse caso, por exemplo, comprava ali em maio o vencimento para junho. Então, nesse caso aqui, a gente teria escolhido uma Petri R com um strike, ou seja, com um valor pré-fixado, sei lá, de R$ 20. Então, ela saiu de 25, passou por 20, cada vez que ela vai caindo de preço, a minha opção vai subindo. Então, poxa, vi um momento interessante de virada de mercado, eu vou correr nas minhas opções, que aqui no TradeView eu não tenho módulo de opções, só no Profit, por isso que não dá para mostrar. Mas pegar Petri Petri R20, apareceria o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Petri R20. Não tem módulo de opções mesmo. Então, é uma forma de se ganhar dinheiro quando o mercado cai também. Essas são as duas formas mais práticas de se ganhar dinheiro quando o mercado cai. Tá, como encontrar isso? A gente tem, como eu te falei, dois dias inteiros de aulas densas para a gente saber qual é a opção que mais vai valorizar quando a gente estiver selecionando os papéis e vendo os sinais e qual que é o melhor ponto de entrada. Tudo isso vai ser explicado no Trader Masterclass nos nossos 11 encontros. Mas o que tem que ficar bastante claro hoje é a abertura da cabeça de vocês, afinal de contas, é um assunto bastante complexo, pode não cair a ficha agora, mas vai imaginando que existe essa possibilidade. A partir do momento que você identifica isso, o mercado caiu, não vai ser mais problema para você, não vai ser mais um pânico, falar, putz, estou comprado, o papel caiu e agora? Você não vai precisar mais passar por isso que eu passei. Por isso que eu passei, porque isso, pessoal, infelizmente, a gente vê e vê de montão por aí nos dias atuais. De montão mesmo, porque é uma mudança da forma que a gente tem de enxergar o mercado, o comércio como um todo, e existe aqui escondido possibilidades gigantescas de lucro. A possibilidade, por exemplo, de, em vez de um prejuízo de 17 mil, eu ter lucrado aí 17 mil. Então, é bem essa a correlação mesmo. Então, quando a gente começa a imaginar que existe essa possibilidade de a gente operar na ponta vendedora e que se o mercado caiu, se amanhã o coronavírus vir com força e realmente pegar aí a economia de jeito, eu não vou ficar mais com medo disso. Eu não vou falar, poxa, vou ficar posicionado porque daqui 2, 3 anos meu dinheiro vai voltar. Não. Eu posso simplesmente sair da minha posição agora e ganhar dinheiro com a queda. É totalmente possível e é totalmente seguro. Eu quero explicar passo a passo para vocês como é que isso funciona. Mas o que é bom deixar bem claro é que a prática é simples assim. Venho, faço uma venda de um papel que eu não tenho, alugo o papel de uma determinada pessoa, que eu não sei quem é, e chego para a corretora, falo, corretora, pode deixar aí que está tudo certo, eu vou ficar com mais alguns dias. Como o Michel falou, acho que com ele lá não precisa ligar para a corretora, mas a minha conta ainda precisa. Então, deve ter algum benefício que ele oferece para os clientes dele que facilita isso daí. Então, pessoal, o que eu gostaria de deixar bastante claro, já falei durante 1 hora, caramba, como passa rápido o tempo,
é que essa possibilidade é totalmente possível, é totalmente legal e é gostosa demais, vocês não fazem ideia. Infelizmente eu vou precisar sair. Obrigado pelo conteúdo. Vai ficar GD Leão, desculpa, não sei o seu nome. Mas vai ficar assim, depois eu vou gravar a aula. Gustavo, legal, Gustavo. Vai ficar assim, depois eu vou passar aí todos os links para vocês, tá? O André, fiz uma compra em Magalu hoje, no início do pregão. Ela caiu um pouco e me estopou. Logo em seguida subiu pra caramba. Tô chorando até agora. Tudo bem, acontece, André. Stops faz parte do seu manejo de risco, da sua proteção. Só tem que ver se seu stop que você posicionou, ele estava condizente com a volatilidade do mercado. Muita gente traça um stop, um limite de perda, baseado no quanto ele não gostaria de perder. Mas, na verdade, você tem que traçar o seu stop conforme o mercado está te mostrando a volatilidade dele. E aí você ajusta o seu limite de perda com a quantidade de ações que você compra. Se você, não sei se você chegou a ver a aula anterior, mas tem o link da gravação, assiste lá, porque a gente fala um pouquinho dessa situação de como respeitar a volatilidade. Tereza, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, gratidão, boa noite. Legal, Tereza, que bom que você gostou. Então é isso, pessoal. Não precisam ter medo das quedas. As quedas, elas são extremamente boas. Se vocês entrarem lá, canaldealta.com.br, lá tem um canal de alta TV, tem um link que mostra como 5 mil reais viraram 100 mil reais naqueles 10, 12 dias de greve dos caminhoneiros. Então você vai ver que aquilo eu gosto muito desses pânicos, dessas quedas, porque o lucro é bastante expressivo e a parte de como a gente opera é simplesmente dessa forma, vendendo a descoberto ou comprando uma opção put, que é isso que nós falamos aqui. Então, só para terminar, no Trade Map, tem aqui que você escolhe o papel, na hora que você clica no papel, vai aparecer as opções Call e Put. A Call se valoriza conforme o papel sobe e as Put se valoriza conforme o papel cai. Aí você vai ver qual melhor te agrada. Não dá para explicar hoje como a gente escolher de tantas inúmeras que tem, mas o Trader Masterclass vai mostrar essas são as mais ideais por causa disso, disso, disso. Essa tem o potencial de explosão por causa disso, disso, disso e assim sucessivamente. Gustavo, quais as previsões para os próximos meses? Tamires, eu estou vendo um cenário mais macro, vendo um cenário mais uma economia mundial, eu acredito numa correção mais expressiva, sim. A única coisa que me deixa um pouco em dúvida dessa situação é principalmente uma das atitudes que o governo nosso está fazendo, que é reduzir a taxa de juros para forçar o pessoal a ir para a Bolsa. E hoje também teve um outro reforçamento do Guedes, que ele comentou que pagar os valores que está sendo pago hoje no Tesouro Direto, por exemplo, custa para o Brasil de 400 a 500 bilhões ano. Então, ele não vê sentido pagar, ainda gastar todo esse dinheiro com Tesouro Direto, com rendimentos de renda fixa. Então, ele vai ainda derrubar, prometeu derrubar ainda esses pagamentos para forçar ainda mais as pessoas a irem para a renda variável. E aí, dessa forma, a nossa bolsa é muito pequena, pode parecer que não, mas ela é muito pequena. Então, com essa migração das pessoas indo para a renda variável, pode ser que essa correção não venha. Então, numa análise mais macro, eu vejo uma correção sim, mas a gente está com uma bolsa muito forte, porque nós estamos sem opção de renda fixa, é uma coisa que está mudando a nossa cultura e as pessoas estão migrando para a renda variável. Por isso que eu estou fazendo um esforço tão grande de mostrar, de conscientizar, porque já não existe mais renda fixa e vai ficar cada vez pior. E se você for migrar, seja qual for a sua renda variável, seja fundos imobiliários, seja ações, seja até você colocar na mão de um gestor, é muito importante que você saiba o que está sendo feito, porque tudo que é renda variável tem o seu grau de risco
e você precisa saber como controlar esse risco, afinal de contas, ninguém quer perder o dinheiro tão suado que levou para ganhar e para guardar. Pessoal, 8 horas em ponto, eu falei aí tudo que eu tinha preparado para falar, não sei se atendi todas as expectativas. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida que eu não falei, fiquem à vontade. Eu estou aqui justamente para mostrar aí como é possível a gente ganhar dinheiro também com a baixa, como o pânico que é mostrado nos jornais e tudo mais pode nos beneficiar e como a gente consegue aí de forma prática ganhar dinheiro operando dessa forma. Como eu falei, todos os pontos, os quesitos vão ser mostrados no Trader Masterclass, nessa imersão que a gente está preparando aí para ser o mais completa possível, tá? Legal, Tamires. Eric, cheguei atrasado. Eric, eu vou mandar o link, tá? Não sei se você está na nossa lista de transmissão, mas eu vou mandar o link, aí você assiste a hora que você quiser. Vai ficar disponível até o início do Trader Masterclass, que é até o dia 2 de março. Então é isso aí, pessoal. Falei pra caramba. Não temos mais dúvidas, eu vou estar desligando aqui. Tem uma criança de 6 anos lá doida, me esperando para jogar Roblox. Muito bom estar falando com vocês aqui e estou preparando mais conteúdos para a próxima semana para a gente estar evoluindo e passando conteúdo de qualidade aí cada vez melhor para vocês. Fechou? Obrigado aí pela presença de todos, muito feliz que todos puderam participar. Valeu, André, brigadão. Valeu, Vinícius. Vou indo nessa. Valeu, abraço, pessoal. Tchau, tchau.